E aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje é sobre micologia, então a gente vai falar um pouquinho sobre o reino fungi, sobre os fungos. Então pega o teu caderno e a tua caneta, vem comigo! Pessoal, o reino fungi contempla seres vivos conhecidos como cogumelo, bolores, leveduras, orelha de pau, trufas, ou seja, todo indivíduo que tem como características gerais o fato de ser uni- ou multicelulares, isso não é muita novidade. O fato de serem eucariontes também não é uma novidade, mas aí vem características que são exclusivas deles, como por exemplo, todos os fungos eles são heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento, eles se alimentam da matéria orgânica pronta, só que eles fazem isso por meio da absorção. E a digestão que ocorre nos fungos é uma digestão extracorpórea. O que significa? Para que um fungo possa se alimentar, ele precisa liberar enzimas digestivas no meio. Aquele meio orgânico vai começar a ser digerido por essas enzimas e ele simplesmente vai absorver os nutrientes que são resultados daquele processo de digestão. A gente tem ainda algumas características bem interessantes. Se a gente for parar para pensar, parece que um cogumelo é muito mais parecido com uma planta do que com um animal. Mas na verdade ele tem muito mais semelhança a nível celular com um animal do que com uma planta. Primeiro que ele é heterótrofo. Claro que os animais são heterótrofos por ingestão, os fungos são heterótrofos por absorção. Mas é interessante que a célula deles tem uma parede celular, só que essa parede celular ela é rica em quitina, que é um carboidrato inclusive presente lá no exoesqueleto de artrópodes. Eles reservam como energia o glicogênio, que também é uma reserva animal. Quanto à nutrição, a gente vai perceber que existem fungos que são saprófagos, e saprófagos são aqueles fungos decompositores, que conseguem pegar matéria orgânica e transformar essa matéria em inorgânica, que vai acabar servindo como nutriente para o solo e sendo aproveitado pelas plantas que ali estão. Por isso que eles são responsáveis também pelo que a gente conhece como reciclagem da natureza. Só que ainda tem alguns que são parasitas, que quando eles vão se alimentar daquele ser vivo, ele acaba causando algum dano. Por exemplo, algumas micoses. Micoses são doenças causadas por fungos e a gente tem aí a candidíase, o sapinho, o pé de atleta, que são as frieiras, a psoríase. Então são várias as micoses que são causadas aí por algumas espécies de fungos. Mas eles são super importantes. A gente vai perceber que os fungos, eles são importantes na nossa alimentação. O champignon, por exemplo, ele é um alimento bastante nutritivo e que está presente na nossa alimentação. Ele também pode ser utilizado para fabricar outros alimentos. Existem fungos que são fermentadores, que eles conseguem, então, nesse processo de fermentação, gerar como produto dessa reação química o álcool e o gás carbônico. Sendo assim, eles são bastante utilizados na produção de bebida alcoólica, eles são bastante utilizados na produção de queijo e de pães. A gente tem aí fungos que são unicelulares, como é o caso das leveduras, que a gente já vai ver um pouquinho mais adiante, e a gente tem aqueles que são multicelulares, que são formados por várias células. Os fungos que são multicelulares, as células elas se agrupam formando filamentos de células. Esses filamentos eles são chamados de hifas, e a gente diz que um conjunto de hifa é conhecida como micélio. Como assim, professora? Se eu for olhar um cogumelo, eu vou perceber que ele é feito de vários prolongamentos celulares. Por exemplo, cada prolongamento ele vai ter 1, 2 núcleos, ou ele pode ter vários núcleos, várias organelas, todas unidas num único filamento, como se uma célula tivesse se fundido a outras células. Isso é a hifa. A união dessas hifas formaria o corpo inteiro do cogumelo. E como que eu chamo o corpo dele inteiro? Micélio. Esse é o nome do corpo do fungo. As hifas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Hifas que são septadas ou ainda que são cenocíticas. Qual é a diferença entre as duas? Eu vou colocar a fotinha aqui do lado para que tu consiga ver essa estrutura. Uma hifa septada, gente, é uma hifa que vai ter vários septos, como se fossem divisões. Só que esses septos, eles não são membrana plasmática, porque essa divisão ela ainda permite uma comunicação direta de um compartimento com outro compartimento.
Agora, hifas que são cenocíticas é um alongamento mesmo com muitos núcleos, muitas organelas, ou seja, sem divisão dentro dessa estrutura. Isso é importante para que a gente consiga diferenciar os tipos de fungos que existem, que a gente já vai falar sobre cada grupo logo a seguir. Quando a gente olha o corpo de um fungo, a gente divide esse micélio em duas partes. Existe um corpo de frutificação, ou chamado também de corpo de reprodução, onde aqui há uma produção de esporos que são destinados à reprodução. E a gente tem ainda um corpo que é chamado de vegetativo. Essa parte vegetativa, ela é fundamental para o fungo. Por quê? Porque é ali que se produz a enzima digestiva, que é lançado ao meio e é ali que ocorre a absorção de nutrientes. Tá, professora, mas é como uma raiz. Não, mas não é uma raiz. E é importante a gente salientar aqui também que os fungos, eles não possuem tecidos verdadeiros. E que um fungo, como a gente já viu, ele tem características muito mais semelhantes aos animais do que as plantas. Então, eles são mais próximos aos animais do que as plantas. Falando em reprodução, como ocorre a reprodução nos fungos? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Assexuada pode ocorrer por brotamento, fragmentação ou ainda por esporulação. Como assim, professora? Esporulação não é quando é sexuada? Depende como esse esporo foi formado. O que seria por brotamento? Acontece muito em fungos que são unicelulares, onde uma célula ela consegue simplesmente produzir uma outra célula. Elas podem se desprender independentemente ou elas podem ficar grudadinhas umas nas outras formando colônia. O que seria fragmentação? Ocorre, por exemplo, em fungos que são pluricelulares, cujas hifas elas sofrem fragmentação. E cada pedaço da hifa, como ela tem a estrutura nuclear necessária para formar um outro indivíduo, ela acaba passando por processo de regeneração. Então, primeiro ela se fragmenta, cada fragmento acaba se regenerando, dando origem a novos fungos. Por esporulação, quando esse esporo ele é feito por mitose, ele acaba se dispersando no meio, encontrando local próprio para ele se desenvolver, úmido, rico em matéria orgânica, ele vai ali se fixar e ali ele vai se desenvolver. De forma sexuada, pode acontecer por plasmogamia. Plasmogamia é quando as hifas, elas simplesmente se fundem. Ou seja, eu tenho lá uma hifa que a gente chama de positiva e outra hifa que a gente chama de negativa. Elas simplesmente trocam material genético. Se tem troca de material genético, eu considero uma reprodução sexuada. Além disso, elas podem fazer isso por esporulação. E há, gente, diferentes nomes de esporos, dependendo qual é o grupo que a gente está falando. Vamos supor, se ele for lá do basidiomiceto, ele vai ser chamado de basidiósporo. Se ele for lá do zigomiceto, ele vai ser chamado de zigósporo. Então, o prefixo do nome desse esporo, ele mais ou menos vai remeter àquele grupo. O processo de reprodução por esporos nesses grupos, a gente tem que entender uma coisa, que acontece por meiose. Então, tem lá um esporanjo, esse esporanjo ele é diploide, ele sofreu meiose e formou o esporo. Esse esporo pode ser um esporo flagelado. Se ele for um esporo flagelado, a gente chama ele de zoósporo. Ele pode ser um esporo lá do ascomiceto. Então, ele é um ascóporo, né? Ele pode ser um esporo lá do basidiomiceto. Então, ele é um basidiósporo, certo? Mas esse esporo, feito a partir de meiose, é porque está ocorrendo, então, um processo de esporulação de forma sexuada. Olha que interessante. Esse esporo haploide, ele é dispersado no meio. Quando encontra a matéria orgânica, ele acaba ali germinando. Sabe o que acontece quando um esporo germina? Ele vira uma hifa. E aí, essa hifa, ela vai ser haploide. Mas quando ela encontra uma outra hifa, ela consegue se fundir, se unir a outra hifa. E é ali que vai acontecer o processo sexuado. Se em um momento ele fez meiose, produziu os esporos haploide germinaram, formando hifas, eu tenho aqui uma fase assexuada. Aí teve a união dessas hifas, eu tenho uma fase sexuada. O que isso significa? Significa que esses fungos, eles se reproduzem por alternância de geração. Tem uma fase haploide, uma fase diploide, uma fase
assexuada e uma fase sexuada, uma alternância de geração. Agora vamos conhecer um pouquinho desses grupos. São classificados aí em 4 filos com nomes bem complicados. Vamos lá. Do mais simples para o mais complexo. Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota. Vamos conhecer cada um deles. Esses dois são mais simples e eles possuem hifas que são cenocíticas. Quem faz parte desse aqui? São fungos que na maioria são aquáticos. Se eles são aquáticos, o esporo que ele produz é o tipo zoosporo, que é aquele esporo flagelado. Ele pode ser uni ou multicelular. Descobriu-se há pouco tempo um parasita desse grupo que invade anfíbios. Imagina, gente, o anfíbio ele faz respiração cutânea, então ele tem a pele bastante úmida e ele é uma matéria orgânica, né? Então ali é um ambiente bastante propício para o desenvolvimento de fungo. Só que esse fungo ele causa mal ao anfíbio e leva ele à morte. Então a diminuição de anfíbios também pode ser associada à invasão desses parasitas que fazem parte aí do grupo Chytridiomycota. O Zygomycota é aquele que a gente conhece como bolor preto do pão. Ele não forma corpo de frutificação, ele tem apenas o corpo vegetativo e uma espécie também é responsável por se associar a raízes de árvores, formando uma relação ali mutualística benéfica que a gente chama de micorriza. Os ascomicetos também são bolores, só que ele não é o bolor preto que a gente encontra lá no pão, são aqueles bolores de diferentes cores. Além disso, nesse grupo aqui, a gente encontra fungos que se associam a algas formando líquens. A gente encontra o penicillium, que é responsável aí pela produção da penicilina. A gente encontra as leveduras como o Chassaromices cerevisiae, que ele é um fungo anaeróbio facultativo, ou seja, se tem oxigênio, ele produz a energia fazendo a respiração celular utilizando o oxigênio de forma aeróbia. Agora, se não tem, ele consegue fazer a glicólise e logo depois da glicose ele entrar num processo de fermentação. Na fermentação gera 2 produtos, álcool e gás carbônico. O gás carbônico é bastante utilizado para o crescimento de pães, por isso que leveduras são utilizadas na fabricação de pães, assim como o álcool, que é produto dessa reação química, é utilizado na produção de bebidas. Então a gente vê aqui dos ascomicetos que tem bastante fungos importantes, aqueles que se associam a algas formando os líquens, aqueles que são utilizados na produção de medicamento, aqueles que são utilizados na indústria alimentícia, mas também tem os parasitas, como é o caso do Aspergillus, que faz parte aí desse grupo. Os basidiomicetos são os cogumelos, aqueles que têm um corpo de frutificação bastante desenvolvido, tem ampla biodiversidade, tem desde aqueles que podem ser utilizados na alimentação como o champignon, como aqueles que são nocivos porque são alucinógenos ou porque produzem substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. E para a gente encerrar a nossa aula sobre fungos, eu queria conversar contigo sobre líquens e micorriza. São 2 estruturas que elas têm uma associação benéfica, harmônica, mutualística, ou seja, são 2 indivíduos que estão vivendo de forma mútua, em forma de dependência, um fazendo bem para o outro. Os líquens é uma associação de fungo com algas. A alga é autótrofo fotossintetizante, então ela produz a matéria orgânica do qual esse fungo vai acabar se alimentando também. Em contrapartida, ele dá a essa alga a proteção, o habitat que ela precisa. Nos líquens há uma estrutura reprodutiva chamada de sorédio, que é uma alga revestida por fungo que é lançado no ambiente e que podem aí dessa forma se reproduzir. Eles também podem se reproduzir por fragmentação. Os líquens são super importantes porque são considerados bioindicadores de poluição, ou seja, eles são muito frágeis à poluição. Sendo assim, lugares que têm um ar com uma melhor qualidade, a gente vai encontrar uma proliferação maior de líquens. Micorrizas são outros fungos que se associam a raízes de árvores. Elas penetram na raiz e ali eles conseguem então a alimentação. Só que eles não são parasitas, porque em contrapartida ele aumenta a área de absorção das raízes, então ele ajuda ela na absorção de água e de sais. Gente, se essa aula ainda está muito complicada, vamos dar aquela conferida no nosso resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre o reino fungi, micologia, o estudo dos fungos. Fungos são seres uni ou multicelulares, eucariontes, heterótrofos por absorção.
fazem digestão extracorpórea secretando enzimas no meio, digerindo o substrato. Seus representantes são cogumelos, bolores, mofos e leveduras, que são unicelulares. São encontrados nos mais diversos ambientes, mas preferem locais úmidos e ricos em matéria orgânica. Possuem parede celular de quitina, reserva energética glicogênio e a nutrição ocorre ou por saprofagia, parasitas ou ainda são simbiontes. Quanto à estrutura, dos multicelulares são formados por hifas, que podem ser septadas ou cenocíticas. O conjunto de hifas formam o que a gente chama de micélio. Ao ver um cogumelo, a gente consegue dividir o micélio em duas partes. Um corpo de frutificação, responsável pela reprodução, e um corpo vegetativo, responsável pela digestão e absorção. Quanto à reprodução, os fungos podem se reproduzir de forma assexuada por brotamento, quando são unicelulares, ou fragmentação, quando são multicelulares, ou ainda de forma sexuada por plasmogamia, que é a união de hifas, ou ainda por esporos. Quanto à classificação, podemos classificá-los em 5 filos: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota e ainda tem os Deuteromicetos. Os Chytridiomycetos são aqueles que possuem hifas aseptadas, vivem em ambiente aquático. Os Zygomicetos são fungos primitivos que possuem hifas aseptadas, como exemplo, o bolor do pão. Os Ascomicetos possuem hifas septadas. Possuem esporângios que estão presentes em ascos, que são sacos. Esses esporângios formam esporos, que são unicelulares. Nós temos aqui o Penicillium, que é responsável pela produção, por exemplo, do antibiótico penicilina, ou Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura responsável aí pela fabricação de pães e cerveja. A gente tem os Basidiomyceto, os cogumelos, como principais representantes, que formam esporos que são do tipo Basidiosporos. Como a gente pode analisar ao lado, a gente tem um basídio que possui os esporângios, que são produtores então de esporos. Os deuteromicetos são fungos sem reprodução sexuada. Falando em fungos, precisamos destacar a importância dos líquens, que são associações entre clorófitas e fungos numa relação chamada de mutualismo. E quanto à importância, são decompositores, servem na alimentação, produção de antibióticos, relação com os demais. Não esquece, primatinha, de dar um print aqui nesse esquemão e bons estudos! Se ainda tá com dúvidas sobre fungos, bora fazer exercício. Vai na descrição do vídeo, ó, e mata pau. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula.